Olá Manaus, Amazonas Brasil, olá amigos, alunos, pais e amigos que me acompanham no YouTube e no Facebook. Uma história para contar. Hoje eu vou falar, continuando aquela série que eu comecei ontem, de literatura amazonense. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui, um pouco, de forma resumida, o autor desse livro aqui, História do Amazonas. O autor é Pontes Filho, o seu nome completo é Raimundo Pereira Pontes Filho. Esse livro foi lançado pela Editora Cultural da Amazônia em 2011. Tem 264 páginas, essa é a sua primeira edição, e eu consegui comprar esse na Bienal do Livro de Manaus, Amazonas, em 2012, aqui no Estúdio 5, em Manaus. História do Amazonas é uma obra elementar para a reflexão sobre o processo de formação social, econômica e política do atual estado do Amazonas. Percorreu-se nessa narrativa os principais cenários e contextos da composição histórica do Amazonas, recontando a dinâmica da ocupação do território, da conquista e colonização lusitana, dos movimentos nativistas e do processo de integração imperial e republicana do Amazonas ao Brasil até os dias atuais. É uma obra leve, direta, ilustrada e clara, feita com o intuito de colaborar para formar e informar o público que se lança ao contato com a história amazonense. Nela, há mapas, poesias, imagens, textos complementares, questões de histórica do Amazonas, cronologia e bibliografia geral. Agora, você deve estar se perguntando, quem é Pontes Filho? O Raimundo Pereira Pontes Filho. Pontes Filho é bacharel em Ciências Sociais e Direito, professor pesquisador e escritor na área de Ciências Sociais. Há quase 20 anos atua em programas de formação de valores humanos, ministra aulas de disciplinas de formação para a cidadania, bem como aulas de História Regional, Teoria Geral do Estado, Teoria Geral do Direito e Cidadania. Raimundo Pontes é autor de outros livros, dentre os quais se destaca, além desta obra, Amazonas, a história de suas gentes. Então, falar de literatura amazonense é falar de todas essas personalidades que comecei mostrando no vídeo de ontem e vou continuar mostrando hoje, porque são pessoas que deixaram, muitas já faleceram, outras estão vivas, mesmo as que faleceram, mas deixaram um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações. O livro História do Amazonas, ele tem em sua sequência metódica 9 capítulos. O capítulo 1 fala do Amazonas e o estudo da história. E em cada capítulo o livro apresenta um poema, uma poesia com um autor diferente. Muito interessante isso. Porque é um livro de história, mas vai mergulhando, vai fazendo um tecido e um aprendizado constante desses poemas na visão do autor. No capítulo 1 traz o poema La Utopia, de Eduardo Galeano. Aí você pode perguntar quem é Eduardo Galeano. É autor desse livro aqui, ó. Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Esse livro aqui, qualquer dia eu vou expor algumas ideias sobre esse livro aqui, que é muito bom para a gente entender algumas coisas que aconteceram no processo de ocupação de toda a América Latina. O capítulo 2
fala da Amazônia pré-história. Traz o poema de Fernando Pessoa. O capítulo 3, Amazônia nativa, a fase pré-colonial. Traz o poema Cidade Prevista. O capítulo 4 traz como título Amazônia Conquista Europeia. Poema No Caminho com Majkowski. É um nome aqui difícil de pronunciar. O capítulo 5 traz o título Amazônia Portuguesa, a colonização. E traz o poema Toada, a conquista. O capítulo 6, o Amazonas no Brasil Império, poema Perguntas de Trabalhador que Lê. Interessante esses poemas todos, que eu tive tempo de dar uma olhada na sequência deles. Capítulo 7, o Amazonas e a Economia da Borracha, poema A Marcha da Borracha. Capítulo 8, o Amazonas e a República Federativa do Brasil, poema O Analfabeto Político. Interessantíssimo esse poema. E o capítulo 9, Amazonas, Zona Franca, Globalização e Desenvolvimento, na página 217, e traz o poema Êxito, de Alcides Wecker. E eu vou finalizar falando aqui de literatura amazonense. Eu achei muito legal, muito interessante. A gente pode tirar aprendizados interessantes desse poema do Alcides. Poema Êxito. E ele diz assim: há um gosto de tristeza na alegria da lembrança. Pouco mais que uma criança, as luzes da Zona Franca me trouxeram para aqui. E eu vi tanta beleza nos espelhos de plásticos, no barracão da montagem, bem maior que um tapiri. Até que esqueci a esperança de viver perto de ti. Eras Jupira, tão linda, tão pura nesse seu jeito, que te faltar com respeito era um gesto de oração. E tu rindo a toda hora, sem sequer te apercebias que eras tão Nossa Senhora quanto a própria Conceição. Sara Jupira, que ainda tomas conta do Mosquém, pro pessoal do Puxirum. Será que soltas risadas com mais graça e harmonia que todos os transitores de qualquer televisor, no meio das farinhadas, mostrando teus dentes brancos e teu coração feliz? Ou será que vestistes da farda gris dos escravos e, assim como eu, és tão triste que, para pensar meus agravos, só canto canções penadas, cantando de ecologia, e que viver não é pecado, nem merece punição. Quero voltar pro meu lago, quero enganar a mentira, assar um peixe na praia e saudar o sol nascente, fazer uns versos para dia, mas nos teus braços, Jupira. E assim eu finalizo esse vídeo sobre literatura amazonense. Todos esses livros que estão aqui, que vocês estão vendo aqui no vídeo, são de autores que falam aqui da região, e quase 100% deles nasceram aqui. Então, até o próximo vídeo com literatura amazonense. Uma história para contar em cada poesia. Traz o objetivo de valorizar nossos escritores, poetas, gente da nossa terra, nossa cultura e espiritualidade, com humor, reflexão e aprendizados. Não deixe de acessar nossos vídeos, de se inscrever lá no nosso canal João da Mata Manaus. Muito obrigado pelo seu apoio, pelas suas dicas, pelas suas sugestões, e até o próximo vídeo, Uma História para Contar.